Vamos aos Estados Unidos. Ontem tivemos um Palmeiras e o Inter Miami, o time do Messi. O Messi fez gol, Luizito Soares também. Palmeiras, joguinho modorrento, meio preguiçoso, mas conseguiu arrancar o empate que lhe garantiu a classificação. Henrique André, falando desse jogo, do que rolou ontem, transmitimos, o Botafogo perdendo pro Atlético de Madrid por 1-0, mas o Fogão também avançou. E, aliás, Palmeiras e Botafogo agora na fase oitavas de final. Henrique André, nosso correspondente da Itatiaia, direto dos Estados Unidos. Fala aí, Henrique. Fala, Thiago. Um abraço pra você, pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes nesta terça-feira. E o Mundial aqui nos Estados Unidos tá esquentando cada vez mais. Ontem tivemos uma rodada eletrizante e vamos ter, sim, umas oitavas de finais entre brasileiros. Isso porque, no primeiro jogo, o PSG venceu o Seattle por 2-0. Com isso, a equipe francesa se classificou em primeiro lugar do Grupo B. No mesmo grupo, o Botafogo foi derrotado pelo Atlético de Madrid por 1-0. Mas, pelo saldo de gols, a equipe carioca também avança. E nos dois jogos das 10 da noite, teve outro brasileiro em campo. O Palmeiras passou um susto, hein? Chegou a estar perdendo por 2-0 para o Inter Miami, mas com gols de Paulinho e Maurício, deixou tudo igual e o Verdão também avançando em primeiro, só que do Grupo A. E no outro jogo, Porto e Al-Ahly empataram por 4-4, um jogo de 8 gols, mas que não adiantou de nada, os dois morreram abraçadinhos. Bom, quem chega com a gente agora no Rádio Esportes é o técnico Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e ele, não quer saber de jogar bonito não, quer vencer. Não é isso mesmo, Abel? Uma coisa é jogar para ganhar, outra coisa é jogar para jogar bonito. Eu jogo para ganhar. Entendem? Eu jogo para ganhar, para eficiência. E há jogos que os adversários nos condicionam mais, porque nós isto é como uma dança. Para haver um bom jogo é preciso haver um bom par. Quando o adversário te aperta e te pressiona, se calhar o jogo não vai ser tão fluido como ainda hoje vocês viram o Miami fez na primeira parte. Porquê? Porquê que o Miami conseguiu ter o controle do jogo? Porque nós não conseguimos pressionar. Nós não tivemos timings de pressão. O nosso ajuste tático naquilo que tinha a ver com o que o treinador pediu, não conseguimos. E quando o adversário nos condiciona, o jogo não vai ser muito bonito, vai ser disputado e competitivo. É isso que fazem as grandes equipas, pressionam a saída de bola dos adversários. Por isso é que às vezes os jogos tu vês mais entroncado e outras vezes uns jogos onde é quase, e tu vês os grandes jogos, tu vais ver, é ataque contra defesa, parece handball. Sabes como é que é o handball? É, ataca uma, defende outra. E se tu prestares atenção, tu e os teus colegas, começas a ver que estes jogos de nível top é isto que acontece. Uma ataca, poucos momentos de transição há. Parece handball. É uma ataca e a outra contra-ataca. Depois quando a outra tem bola, uma defende e a outra... É assim que funciona. Tá aí então Abel Ferreira, sempre sincerão, e ele volta agora falando, projetando esse duelo contra o Botafogo. Lembrando que um brasileiro fica e o outro brasileiro, vai embora. Nós queríamos passar em primeiro, nós não sabíamos que ia acontecer no outro grupo. Sim, é uma rivalidade, nos últimos 2-3 anos, é uma equipa que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain, fez ontem, mesmo hoje, fez um bom desempenho contra o Atlético de Madrid. Portanto, bom que as equipas brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo o mesmo para as outras duas, sinceramente. Tá aí, Abel Ferreira falando sobre jogar bonito, vencer e também falando sobre o Botafogo, Thiago. Eu devolvo para vocês aí do estúdio para comentarem estas falas do treinador do Palmeiras. Bom, Henrique, Ale Oliveira, você acompanhou pela Itatiaia, transmitiu o jogo na Itatiaia e viu golaço do Luiz Soares, hein? Nossa Senhora. E o nosso joelho podre, e ele se arrastando em campo, mas driblou metade do time do Palmeiras. O Palmeiras começou bem modorrento, né? Bem preguiçoso. Nossa, mãe. Parecia que já estava com a vida resolvida, mas com o empate o Palmeiras avançou em primeiro, como explicou o Henrique André, agora Palmeiras e Botafogo. Por que o Palmeiras foi tão modorrento ontem, Ale? Olha, é difícil explicar a atuação do Palmeiras no primeiro tempo, talvez o pior momento do Palmeiras no ano, hein? No ano. Escalação muito ruim do Abel,
os desempenhos dos jogadores, dos principais, muito abaixo da crítica. Ele demorou muito para mexer também. Eu acho que a grande novidade foi que o Abel fez uma meia-culpa, né? Normalmente ele coloca a culpa na arbitragem, coloca a culpa em todo mundo, menos nele. Ele falou que ele foi mal no jogo de ontem e eu acho que essa é a boa notícia. Mas, de qualquer maneira, o Thiagão, estava fazendo uma reflexão aqui, você me ajuda e o nosso ouvinte telespectador também. Se chegasse pro torcedor do Botafogo e falou, ó, você não precisa disputar essa fase de grupos, tá? Não precisa disputar. Você tá no grupo aí com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, você vai classificar e nas oitavas vai pegar o Palmeiras. O torcedor assinaria? Toda hora. Toda hora. O torcedor do Palmeiras, chegasse pro torcedor do Palmeiras, ó, vai pegar o time do Messi, vai pegar o Porto, vai ter os Egito lá, você vai classificar em primeiro e não vai pegar nem o Atlético de Madrid e nem o Paris Saint-Germain nas oitavas, vai pegar o Botafogo. O torcedor assinaria? Na hora. Então ficou bom e ruim pra todo mundo. Por quê? Porque eu acho que o Botafogo faz um Mundial melhor do que o do Palmeiras, mas o Palmeiras pra mim tem um melhor elenco que o do Botafogo. Palmeiras é mais time, né? Mais time, mais, sabe, se ele escalar direitinho, você tem mais opções, tem um banco muito rico e tal, mas é difícil você estabelecer um favoritismo, são os dois últimos campeões brasileiros e pelo menos teremos mais um brasileiro na fase de quartas de final. Se você olhar com cuidado e projetar a partir das quartas, infelizmente, porque eu sou um pachecão, eu torço por brasileiro, eu acho que nenhum brasileiro chega à semifinal. Por exemplo, Palmeiras e Botafogo deve pegar o vencedor de Bayern e Chelsea. O Bayern tá jogando muito, né? Se o Fluminense, vamos supor que consiga a sua classificação, o Fluminense não está classificado ainda. Se ele, vamos supor que ele pegue o River Plate, passe do River Plate, depois ele pega provavelmente vencedor de Real Madrid e Juventus. Ok? Eu tô fazendo um raciocínio seguinte, antes do Mundial todo mundo pensava igual a você, mas nós já mostramos que temos condição de encarar, pô. Eu acho que tá difícil, viu? Você acha que quando, aquela história do Ronaldinho, quando tá valendo, e aí o caldo vai azedar? Vai engrenado. Aí o Flamengo que pode pegar o Benfica, aliás, torço para que pegue o Benfica e não o Boca Juniors, porque eu quero que o argentino vá direto pra Argentina. Pega o Benfica, pra mim o Flamengo passa, mas depois pega o Paris Saint-Germain. Então, não estou otimista com relação às quartas, a projeção dos brasileiros na competição. Mas acho que esse confronto ficou bom e ruim para o Palmeiras e para o Botafogo, ok? Ô, Nath Fiuza, eu não tô tão descrente quanto o Alê não, viu, Nath? O Paris Saint-Germain não aguentou o fogão. Por que vai aguentar o Flamengo se der? Não, ô, Nath, eu continuo apostando nos brasileiros. Agora, baita jogo, hein, Nath? Palmeiras e Botafogo. Me lembro dos confrontos do ano passado, né? Quando estavam ali brigando ponto a ponto pelo título do brasileiro. Aquela vitória do Botafogo incrível no Engenhão. Jogo da volta também lá no Allianz Parque, na casa do Palmeiras. Tem tudo pra ser um jogaço. Mas sem favoritismo, Nath? É uma rivalidade que vem se concretizando e aumentando desde 2023, né, Thiago? Porque em 2023 o Botafogo fez aquele Brasileirão maravilhoso, no final das contas o Palmeiras chegou, a reta final ali foi de muita rivalidade e de tumulto entre os dois. O ano passado aí o Botafogo conseguiu sustentar com essas vitórias, inclusive, que você citou sobre o Palmeiras, e agora os dois vão se encontrar. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Palmeiras é mais time, né? Tem um trabalho mais consolidado do Abel, que sempre faz a diferença, o tal do pacto, a resiliência, a capacidade que esse time tem de se reinventar. Então acho que o Palmeiras é mais time, mais elenco, tem mais soluções, mais repertório, mas o momento do Botafogo na competição é melhor, em especial depois da vitória contra o PSG. Mas concordo com a Lê, que antes da bola rolar, se oferecessem essa condição para os times, eles aceitariam. E a expectativa com relação ao Botafogo cresceu um pouco, em especial depois da vitória sobre o PSG, mas estava tudo certo o Botafogo se classificar como esse segundo colocado num grupo que já era muito difícil. Então o feito do Botafogo muito grande, e acho que a atuação do Botafogo ontem também um pouco comprometida
por um cansaço. Eu senti o time do Botafogo ontem um pouco mais cansado, fisicamente e mentalmente. Acho que o jogo contra o PSG exigiu demais da equipe. Ontem acho que o Botafogo não estava na mesma rotação, no mesmo nível de concentração, por isso sofreu um pouco. Agora, daí em diante, eu lamento a gente já ter um encontro de brasileiros nesta fase, mas ao mesmo tempo é bom porque a gente garante um já nas quartas de final. Eu acho que o Flamengo passa tanto por Boca ou por Benfica, que são os adversários mais prováveis, mas concordo com o Alê, que o nível vai aumentando, a motivação dos outros times é diferente, quando você entra num mata-mata, né, o jogo único ali pra valer, mas por outro lado, o fato também de ser um jogo único, um jogo que pode ter uma expulsão logo cedo, um jogo que você consegue um gol no início, um gol que você segura o tempo todo, faz um golzinho lá nos acréscimos. O jogo único diminui a distância técnica. Eu acho que isso nos dá esperança. Mas ainda não nos vejo como favoritos contra nenhum desses europeus aí, viu, Thiago? Favorito não, mas não tenho medo também não, viu, Nath? Não tenho medo não. Já mostrou aí que não tem bicho de 7 cabeças não. Se a turma jogar direitinho, eu acho que dá, hein?